olhar a tecnologia pela tecnologia ou a automação pela automação, muitas vezes a gente pode cair em algumas armadilhas, porque no final das contas o que interessa é a gente resolver problemas que são reais, né? A gente tem aí problemas de fome, de desigualdade, de pobreza, de saúde, de educação, de segurança, que precisam ser respondidos pelo poder público. Então a gente tem que conhecer quais são os problemas reais, quais são as necessidades, para, em cima disso, reorientar a prestação do serviço e ter a automação e a digitalização dos serviços públicos como uma ferramenta, uma aliada desses processos. E por que fazer isso, né? Justamente porque a própria evolução tecnológica muda a forma do cidadão interagir, não só com o poder público, mas entre si, na vida enquanto sociedade, com as marcas que ele consome, com as empresas, com o ambiente de trabalho, né? A gente sai de uma interação que é historicamente face a face, né? Os balcões presenciais, né? Um guichê, uma fila, etc. Você tinha uma interação que a literatura vai chamar de interação mediada ali, em que na verdade era quase que uma via de mão única, né? O aparelho de televisão acaba sendo nesse sentido, você está ali recebendo informações numa via de mão única, e hoje você tem a quase interação mediada, que é aquele ambiente que não se tem muitas vezes muito controle ou governabilidade. Aí nós estamos falando das redes sociais, de outros formatos de interação em que o poder público tem que estar atento, porque de alguma forma são coisas que estão acontecendo e que eu posso estar tendo reclamações acontecendo na internet, eu posso estar tendo reclamações nas redes sociais e que você não tem o domínio sobre esses canais de comunicação. E aí o desafio da automação e da transformação digital é como que você canaliza esses fluxos de informação, reconhecendo esses diversos ambientes de interação, mas que você consiga legitimar um conjunto de espaços para trazer o cidadão para usar esse espaço, para aderir, para comprar o canal e para que ele tenha legitimidade e confiabilidade da população. Qual que é a trajetória de Belo Horizonte nesse sentido? Belo Horizonte tem um programa que chama Belo Horizonte Cidade Inteligente. Ele trabalha com várias dimensões. E uma das dimensões é a dimensão de governança e serviços ao cidadão. E, na verdade, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que ela aumenta a sua capacidade de responder aos problemas das cidades, né, os problemas urbanos, com o uso de tecnologias de infraestrutura que, de alguma forma, vão ampliar a qualidade de vida do cidadão. Então não é um conceito exclusivo, não é um único conceito, mas é um conceito que a gente tem muito claro para a gente precisa mobilizar de forma multidimensional esforços na área de sustentabilidade ambiental, de mobilidade, de inclusão digital, de governança, transparência dos serviços públicos, de desenvolvimento econômico, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais acolhedora e que seja suficientemente organizada e responsiva aos problemas urbanos. Claro, essa dimensão de governança e serviços ao cidadão, ela traz consigo uma série de perspectivas. Uma delas que é a transformação digital, que é o foco da nossa fala aqui, mas também toda uma perspectiva de dados abertos, de governo como plataforma, de inovação em serviços públicos e de simplificação e desburocratização. E eu falo que é um trabalho que ele é diário e ele é contínuo. Não existe transformação digital que você fala assim, acabei. É saber que você vai eternamente estar ali aprimorando, mesmo aquele serviço que você já automatizou, você vai voltar neles, você vai introduzir coisas novas, você vai aprimorar, você vai ter que escutar o cidadão para trazer um feedback. Então as pessoas têm que entender que isso vai ser igual escovar dente. Você vai fazer todo dia e é um aprendizado constante, um aprimoramento constante. Entender que trabalhar com transformação digital é trabalhar com processos. Entender esses processos e como trazer esses processos para o ambiente digital é fundamental. Porque se o processo ele é ruim no ambiente físico, ele vai ser um processo pior na internet. Porque você vai vender uma proposta de valor para o cidadão que ele não vai perceber, ele vai falar que do jeito anterior era melhor. Ou seja, é um fracasso total. E como eu falei, lembrar que a coisa vai virar uma rotina. Ou seja, você não colocou aquele serviço e aquilo se encerra. Você tem que estar procurando, muitas vezes, padronizar processos, padronizar formulários, monitorar o desempenho, priorizar processos críticos, porque, na verdade, a coisa é um ciclo de melhoria contínua, é o famoso PDCA. Justamente porque você estagnar o serviço, logo você vai começar a perder ali possibilidades de aprimoramento, que muitas vezes o cidadão está reclamando na rede social, direto para o poder público, na ouvidoria ou qualquer outro canal, né, de aprimoramento. Então, essa gestão da rotina de processos ela é fundamental, né, e que, naturalmente, ela vai dialogar com a solução tecnológica que está sendo utilizada para automatizar esses processos. E com isso, então, a Prefeitura, desde 2017, vem aprimorando uma série de canais de serviço. Então, hoje a gente tem a nossa plataforma, que é o BH Digital, que roda na plataforma Sido One, foi adaptada para a Prefeitura de Belo Horizonte, e que ela é a nossa plataforma hoje principal de serviços e processos, que faz a comunicação com o aplicativo da Prefeitura, que é o PBH App, onde o cidadão encontra ali mais de 100 serviços, que tem o portal de serviços da Prefeitura, né, onde esses mais de 1.200 serviços que eu falei, eles ficam disponíveis ali para acesso para o cidadão, onde que ele tem informação
informações ali de o que é o serviço, quem presta o serviço, quanto tempo leva, quais são os requisitos, né, como acessar aquele serviço. E diversos desses serviços já rodam na plataforma digital, BH Digital, e aqueles que não rodam na plataforma BH Digital, muitas vezes tem um sistema especialista, mas a porta de entrada é o portal de serviços, que dali ele funciona como se fosse um hub, direcionando o cidadão para onde ele tem que ir na prefeitura. E o portal de serviços também é a nossa área de relacionamento, onde o cidadão logado, ele consegue acompanhar ali toda a demanda de serviços que ele tem na prefeitura pelo BH Digital, o status que está, se está resolvido, se não está, ver todo o histórico dele ali de relacionamento, que a gente pretende no futuro começar a agregar nessa área de relacionamento serviços não demandados no BH Digital, ou seja, de alguma forma a gente possa trazer para ele acompanhar toda a vida dele num ambiente único, como um CRM realmente. Outro ponto que a gente traz também na nossa plataforma é justamente a questão da avaliação do serviço. Que a gente já está acostumado, né? A gente pede um transporte por aplicativo, a gente, como faz uma compra pela internet, é atendido às vezes no hospital, etc., e pede para avaliar o serviço. E o poder público tem que fazer isso também, né? Como eu falei, a gente tem que dar a cara a tapa, gente. A gente tem que reconhecer quando a gente está bom, mas quando a gente está ruim também. E ninguém melhor do que aquele cidadão que demandou para trazer essa percepção. Então agora a gente introduziu para os serviços que estão no BH Digital a possibilidade de avaliação, a gente usa a escala NPS para avaliar quem está a favor, quem está promovendo aquele serviço, quem são os detratores, justamente porque tem algum problema. E a gente consegue avaliar a execução do serviço, ou seja, eu falo que eu fiz, o cidadão vai dizer, não fez mesmo, tá legal, gostei, curti, não curti. Além disso, o cidadão pode avaliar a qualidade da informação, ou seja, eu consigo entender aquilo que a prefeitura está me oferecendo, o portal de serviços, ele é bom, não é bom, é legal, não é legal? Essa avaliação fornece dados para poder aprimorar, inclusive, os próprios serviços que já estão automatizados. Qual é a proposta de valor que a gente pensou em trazer, né? Para o cidadão, seria, na perspectiva de custos, a redução de custo de deslocamento e naturalmente de impressão, e muitas vezes custos que a gente às vezes nem mensura, né? É o custo do tempo. Qual que é o custo do tempo do cidadão que muitas vezes ele tem que se ausentar num horário de trabalho para resolver um problema com um órgão público? De uma mãe ou um pai de família que precisa deixar o filho com alguém que precisa ir num órgão público resolver um problema. Vai gastar com uma passagem de ônibus, vai gastar com combustível, vai gastar com estacionamento, com um tempo ali numa fila. Então a questão é reduzir custos de transação de um modo geral. Muitas vezes custos de intermediários. Porque uma coisa é a pessoa escolher contratar um intermediário, um despachante, por exemplo, para poder resolver alguma coisa com algum público. Eu não tenho tempo, eu posso pagar, tudo bem. Outra coisa é a pessoa precisar recorrer a um intermediário porque ela, por conta própria, até gostaria, mas não consegue desbravar. Então isso tudo é custo de transação. Então a gente tem que reduzir distâncias com o poder público, reduzir custo de transação. Para a prefeitura, naturalmente, tem redução de custos, né? De impressão, de tramitação. Ao buscar uma plataforma única, a prefeitura, por exemplo, tinha em torno de 5 ou 6 sistemas em que o cidadão podia abrir um protocolo. Isso gera custo de manutenção desses sistemas, de gerenciamento, e para o cidadão é muito ruim. Ele tem que lidar com vários ambientes, né, para poder apresentar a sua demanda. Na perspectiva de tempo, naturalmente, o atendimento mais ágil, e aí que é importante, né, a automação, a transformação digital tem que vir com medidas de eficiência, porque somente estar na internet hoje não necessariamente gera percepção de valor. Tem que estar na internet, mas tem que estar mais fácil, tem que ser mais ágil, justamente pelos benefícios que a automação, tanto, a gente pode dizer, no front-end ali com o cidadão, quanto no back-office da prefeitura, esteja mais organizado. E, naturalmente, geralmente produtividade, na medida em que você tem a coisa tramitando e com informações fluidas, atualizadas, para você poder fazer gestão em cima daquilo ali e entregar melhor para o cidadão. E, claro, na parte de relacionamento, mais transparência e proximidade com a prefeitura e gestão de dados, né? Conhecer melhor o cidadão. E a gente fala que o estado da arte de uma cidade inteligente vai ser a gente conseguir conhecer os problemas da cidade, e aí, claro, não só com os serviços demandados pelo cidadão, mas com sensores, outros monitoramentos e conhecimento do território, ser eficiente ao tal ponto que eu consigo, muitas vezes, prever problemas que podem existir ou me antecipar a problemas e dar a solução sem que muitas vezes o cidadão tenha que reclamar. E os dados ajudam muito a entender esses cenários, entender esses comportamentos, esses fenômenos no território. E quais são os resultados que a gente obteve aí até o momento, né? Hoje a gente já tem 994 serviços digitais disponibilizados. E aí eu estou falando de serviços digitais para o cidadão, a maior parte deles é para o cidadão. Temos serviços digitais para o servidor da prefeitura, ou seja, servidores têm que interagir com o RH, né? Algum processo de pagamento, promoção, progressão, documento atestado médico, etc. Ele consegue transitar isso digitalmente por RH via serviço digital. Então a gente também tem serviços internos, por exemplo, a Secretaria de Obras cuida de manutenção predial dos órgãos e entidades da prefeitura. A demanda, o chamado de manutenção da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Obras vai via o BH Digital também, que é um serviço interno que a gente chama. Dos serviços digitais disponibilizados, 722 são já via BH Digital, né, na plataforma da Sidle. E no total, eu estava falando 1.200, já estamos com 1.317 serviços
no portal de serviço e 128 pelo aplicativo da prefeitura. A gente não coloca todos no aplicativo, porque para estar no aplicativo tem que ser um serviço que a pessoa consegue abrir na palma da mão, rápido ali. Serviço que ela tem que mandar muito documento, que ela tem que escrever muito, um formulário grande não faz sentido, ainda que via aplicativo ele chegue na página web do portal de serviços. Felizmente, né, e eu falo felizmente porque apesar de toda a diversidade da pandemia, né, que foi traumática para o mundo inteiro, mas felizmente por a gente já ter esse modelo, essa base sólida, estruturada antes da pandemia, a gente teve condições de acelerar diversos serviços, assim como o mundo teve que fazer, né, como compulsória, acelerar diversos serviços, que foi muito positivo, porque talvez se a gente não tivesse com esse desenho, com essa concepção, com essa solução já em curso, a gente talvez tivesse dificuldade de responder algumas demandas do cidadão por meio do ambiente digital. Então, só na pandemia, desses 722 serviços, a gente colocou 220 serviços online. Pra ter uma ideia, Bernardo, em 2016 a gente tinha menos de 150 serviços na internet. A gente está hoje com 922, né? Então é um salto muito grande. Pra você ter uma ideia, a nossa unidade de atendimento presencial, que é o BH Resolve, antes da pandemia a gente atendia aproximadamente 770 serviços com 5.000 pessoas por dia. Hoje a gente atende 1.000 pessoas por dia e aproximadamente 100 serviços. E não é porque a gente tem demanda, mas não volta, é porque não tem demanda mais para o presencial de diversos serviços, porque o ambiente digital passou a suprir e ter uma alta adesão da população, que é muito interessante, né? Então, são dos pontos de internet gratuitos, são quase 2.500 pontos de internet gratuita na cidade. Em 2016 eram apenas 36 e já temos um cadastro do cidadão que a gente usa a plataforma GovBR integrada ao aplicativo, que é o mesmo login e senha que ele usa para serviços estaduais, federais. A gente usa o GovBR com quase 700 mil usuários cadastrados.